XIX. Ainda tem bastante algo pro século XIX, porque o século XIX é um momento rico pra caramba. O que não falta aqui é escola. Exatamente. Né? Aliás, uma boa coisa pra gente pensar e juntar aqui nessas ideias todas. Você percebe que as escolas artísticas, elas costumam ter uma duração bastante longa até chegar nesse momento. Na hora que a gente chega no século XIX, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E esse bando de coisa acontecendo ao mesmo tempo tem a ver com esse momento. Que é o quê? É um baita de um momento de transformação. Tudo que era lógico e funcional até então passa a ser questionado e novas ideias vão surgindo, não é mesmo? Tudo ao mesmo tempo agora, tudo ao mesmo tempo, né? Porque né? o que acontece? Até o romantismo, tanto que o romantismo é uma escola longa. Então não pensem vocês que assim que apareceu o realismo, por exemplo, né, já acabou e já começou, né, acabou o romantismo. Não, ele permaneceu. Tanto que você pegar as idades dos poetas, você percebe que eles pegaram ali o século XIX inteiro. O poeta foi morrer em 1884 e tal lá, né? Porque eles ainda continuavam fazendo obras românticas. Aí o que é interessante é justamente isso, que você vai ver períodos que vão coexistindo. E obviamente um autor de um estilo vai acabar lendo o autor do outro estilo e de certa forma você vai encontrar interferências de um estilo no outro. Exatamente, ou críticas ou algo que vai de encontro. Então, assim, eu vou até retomar a nossa aula de realismo, que eu comentei, né, que parou de ir para o passado, né, porque quando a gente entrou em realismo, a gente falou que até então a história estava sendo cíclica. Então, a cada escola literária que nós entrávamos, a gente tinha ali o retorno de alguma coisa. E no realismo não, meio que é como se não houvesse passado, vamos embora para o futuro, olhar para o presente para poder falar o que nós temos agora. Então a gente viu isso no realismo nas duas aulas, né? Agora, a gente vai ter outras escolas também que aconteceram no mesmo período, que é o simbolismo e o parnasianismo. O parnasianismo vai ser assunto de outra aula. Isso, então hoje eu vou ficar no simbolismo. Mas percebam que é do mesmo período, é tudo final do século XIX. Tá? E é isso que o professor Fábio acabou de falar, é um período extremamente rico. E o que é interessante, né, que no Brasil a prosa ficou para o realismo, né? E a poesia acabou ficando para o simbolismo ou para o parnasianismo. Eles não quiseram, não houve essa mistura, assim, embora Machado de Assis tenha escrito poesia, conforme nós já conversamos, né? E também nós tivemos o Cruz de Souza, que acabou escrevendo uma prosa poética dentro do simbolismo. Mas, de modo geral, a poesia era um pouco de negação daquilo que acontecia da realidade. Então, aquele movimento cientificista que apareceu, né, e que caiu tanto no gosto do realismo e do naturalismo, não era muito bem visto pelos autores simbolistas e parnasianistas. Tanto que se você pegar a própria ideia da forma de escrita, né? Enquanto lá na literatura você tem uma busca de uma forma mais descritiva, onde você vai apresentar a realidade em si, a escrita poética ela tem um mergulho mais profundo na arte, né? Onde o real ele pode ficar um pouco mais etéreo, subjetivo, né? Enquanto nesse momento você pode se mergulhar nessa ideia. Aliás, vamos começar já a localizar historicamente o que é esse momento. Percebe o seguinte, final do século XIX, a gente está falando do quê? Lembra guerras napoleônicas, né? Começo do século XIX? Tá? Aquilo já passou, né? Então, aquele momento das guerras napoleônicas já era. O século XX, né? Aliás, tem alguns autores que eu gosto pra caramba que eles têm uma expressão muito legal para o momento do século XX, que falam que o século XX é um século breve, né? Os caras do tipo Éric Hobsbawm, Marc Ferrot. No século XX ele começa em 1914, né? Não em 1900, até 1914 estamos falando do século XIX. Por quê? 1914 é quando começa a Primeira Guerra Mundial, que aí você dá a entrada para esse momento do século XX de verdade. Então, calma lá. A gente está falando então de um período que está entre as guerras napoleônicas e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando do momento do imperialismo em si, né? Aquele momento ultra expansionista de conquista de outros territórios, de interferência dentro de África, de Ásia. Então essa ação extremamente violenta, bruta, que destrói a cultura dos outros e impõe uma cultura europeia, obviamente vai acabar deixando traços, né? Obviamente vai deixar essa imagem de que, cara, em algum momento a gente errou.
em algum momento a coisa começou a dar errado, né? É, o decadentismo, né? Sim. E é aí que nós temos, né? Porque não que os filósofos que apareceram na época fossem ignorados por Machado de Assis e tudo mais. Vocês viram que não, na verdade. A questão nihilista, que é visto bastante pelo Nietzsche, né, vai aparecer no simbolismo, né? Então, justamente esse decadentismo, essa falta de perspectiva, esse pessimismo que o final do século XIX traz, até com a questão da segunda revolução industrial, com o aparecimento dos trusts. Eu falei trust. Tá valendo. Dos trusts e dos cartéis, né? Isso faz com que problemas sociais e políticos aconteçam até explodir na Primeira Guerra Mundial, conforme o professor Fábio falou. E a felicidade começa a ser, o conceito de felicidade começa a ser questionado. Aí você fala, pô, mas você falou esse realismo, sim. Só que como que os artistas, poetas vão entender isso, né? Eles vão ter muito da poesia de Schopenhauer. Então, assim, do Nietzsche pensando na questão nihilista, né? De que há a negação de tudo e de todos ali. E do Schopenhauer, porque Schopenhauer ele falava que a dor humana era uma constante. Sim, tanto que o Schopenhauer assim, é o grande nome de uma linha da filosofia chamada de pessimismo. Que, bom, o nome já é bastante explicativo, né? Toda a filosofia do pessimismo é essa ideia de que, cara, você sabe esse sentimento de a gente errou em algum momento? Pois é, a existência não tem muito sentido, né? Você acha que existe um destino para você ter uma existência dada por uma força, mas não, esquece, cara. A vida é isso que temos mesmo, é só esse sofrimento constante e aceite que dói menos. Exatamente, mas aí o Schopenhauer, nessa constante de dor e sofrimento, ele tinha ali uma válvula de escape que era justamente a arte. Então ele diz que a arte transforma o objeto, aliás, a arte transforma o sofrimento humano, né, numa sublimação. Então, assim, já que o sofrimento é inerente, a arte é a sublimação dessa dor. Então é por ela que a gente escapa da dor. E eu, de verdade, gente, eu adoro Schopenhauer, adoro Nietzsche, viu? De verdade, eu acho isso mesmo. Tanto que eu falo para os meus alunos e vocês, assim, escreva, tá? Escreva. Todas aquelas angústias que você precisa botar pra fora, não precisa colocar em rede social. Mas você pode pôr onde você quiser. Escreva, bota pra fora, né? É pra isso que serve a arte, pra gente gritar, né? Pinta, faz qualquer coisa, né? Porque aí você consegue liberar todos os seus demônios dentro de um canal bacana. Eu tinha um aluno que falava que, não foi ele que falou, ele aprendeu, né? Que a energia, ela não se dissipa, ela flui. Então, se você está com muita energia dentro de si, você tem que deixar ela fluir, tem que deixar ela sair. Então, vai lá, bota no papel, né? Pensamentos esquisitos e tudo mais, né? Bom, então, é justamente nesse momento que a arte, não só dentro da literatura, mas como um todo, vai entrar em profusão, né? Então, lembra quando a gente estava falando, ainda durante o realismo, que a gente foi falar da questão do impressionismo, o expressionismo. Gente, toda essa pungência que aparece da arte moderna, ela toda eclode de uma série de formas que vão começar a questionar o que é o mundo. Então, lembra que a gente tinha falado do impressionismo, a impressão que o mundo traz sobre a gente, o expressionismo. Ao mesmo momento, você vai encontrar ali aparecendo uma série de outras formas, todas da arte moderna, que vai chegar ali até o limite no período das guerras, com o cubismo, futurismo e coisas do gênero, não é? Sim, e é isso que eu tô falando, de botar as energias para fora, porque assim, nós estamos num período interessante também, porque a fotografia, ela foi inventada no século XIX e ela começou a ser mais divulgada, começou a realmente ser elemento ali das narrativas, vamos dizer assim, né? Ainda mais que a tecnologia conseguiu diminuir as máquinas, né? Então, a gente está falando de segunda metade do século XIX. Dom Pedro II foi um grande entusiasta da fotografia, que aliás o cara curtia viajar e levar as suas máquinas portáteis e fotografar esse bando de objetos que ele via no mundo inteiro. Então, o que acontece com a arte, né? Ela não precisa ser mais tão reprodutiva como ela era antes. Então, uma imagem como essa, que você coloca ali a pessoa exatamente como ela é, não é mais necessário. Você pode fazer algo como isso,
como isso. Você agora tem a liberdade de criação, não precisa mais ser um retrato, né? E é aí que começam a aparecer as demais correntes. Nisso foi o que o professor Fábio falou e explicou já na aula sobre realismo, que nasce o impressionismo, né? Que é você ter ali uma experiência sensorial, é a sensibilidade do artista. Então, perante aquela questão do niilismo, do pessimismo que nós tínhamos, o artista do simbolismo, vamos fechar agora o simbolismo, vai querer fugir disso. Então ele vai justamente sair daquela representação da realidade que era tão comum dentro dos livros do Machado de Assis, do naturalismo, para poder fazer uma obra em que ele resgata o eu. Então, assim, ou seja, o professor é um retorno do romantismo, de repente isso é um pouco. Ele volta pegando um pouco da temática romantista para poder pegar essa questão do subjetivismo. Só que o subjetivismo dentro do simbolismo vai ser diferente, porque ele não vai pensar no eu, sentimento, eu te amo, simplesmente. Vai pensar no eu psicológico, da apreensão de mundo que eu tenho e eu vou passar isso para o papel. Aliás, a professora separou umas imagens legais pra caramba. Ó, vou começar colocando aqui do lado as pinturas que o Monet fez da Catedral de Rouen. Meu, você tem, ó, aqui são só algumas. Isso aqui é uma série que ele fez, monstruosa. Sabe o que o Monet fez? Ele alugou um apartamento na frente da Catedral de Rouen. Porque ele falou assim, olha, né, quando muda a luz, muda a catedral. Quando muda a estação do ano, muda a catedral, a luz fica diferente. Monet adorava essa parada aí. É que nem na casa que ele morou, né, que ele mandou fazer uma ponte japonesa, e o que não falta é pintura dessa ponte japonesa. Sim. Vê, como é que o mundo impacta sobre mim? Como é que olhar para o mundo me atinge, né, nas diversas formas que isso é possível. Tanto que essa questão da iluminação, assim, foi extremamente importante para a arte... para a arte simbolista, né? Esqueci o nome. Da arte simbolista. Então, nas catedrais, você percebe que cada uma está com uma cor, porque é uma ao amanhecer, uma à tarde, outra de noite. Uma no inverno, uma no verão, uma no outono. É sensacional. A igreja é outra. E ao mesmo tempo, aí a gente vai colocar também o rosa e azul. Olha, esse aqui dá pra você ver ao vivo, isso aí tá no MASP, ó. Vai lá, né? Agora não dá pra ir. Mas espera passar a pandemia e você vê lá, ó, tá lá. Tá linda, né? Lindas essas meninas. E olhar pra elas, você vê, gente, os olhos. É engraçado que o vestido, ele tem uma composição assim bem solta, né? Não é aquele traço feitinho de acordo. Parece que tá numa nuvem, né? Sim. Você não vê o traço direito. Mas os olhos dela, gente, esse brilho nos olhos dessas meninas é uma coisa assim inacreditável. O brilho do cabelo também. Eu vou contar rapidamente sobre esse quadro. Você sabe que quem mandou o Renoir fazer esse quadro foi um milionário. E ele não gostou. Aí ele colocou, então não colocou esse quadro no corredor para o pessoal ver. Ficou lá no porão da mansão. Aí a mansão foi vendida, não sei o que tal. Aí na hora que foram mexer nas coisas, que ele deixou algumas coisas lá, as que eles não queriam, tava lá. As meninas dele que se eternizaram, né? Coisa mais linda. Então, tá vendo? Então a gente percebe que a sensação é de como realmente o artista percebe o mundo. E você percebe que o pessoal do impressionismo descobriu que você não tem contorno? Não tem linha em torno. Ó, onde começa, onde acaba aí? Talvez justamente por isso os olhos seja automarcante, que é a única parte que tem contorno, onde a cor fecha no espaço. O resto, a cor vai se diluindo. Porque ele valoriza o vago, o espiritual, o mistério. E aí que a gente vai entrar dentro das nossas questões simbolistas mesmo, né? Dentro da literatura, né? Que como eu falei para vocês, ele vai focar o eu, né? O consciente, o subconsciente. Os símbolos vão sugerir a realidade. Olha os quadros, não vão retratar. Então, se quisesse pintar a Catedral de Rouen? A catedral como ela fosse, ele faria isso, mas ele não quis. Então, ele vai sugerir a realidade. Há uma predominância da sugestão sobre a descrição. Então, sugere-se mais emoções e sentimentos. Há bastante misticismo e religiosidade, só que é um misticismo e religiosidade diferente do que nós vimos no Barroco, né? Aquela questão do Deus presente.
Aqui fala-se de alma, fala-se dessa questão etérea mesmo. Lembra que século XIX é quando vai desenvolver, por exemplo, o espiritismo, os nomes do tipo Allan Kardec, né, que vai pegar todo esse orientalismo e trazer para dentro da arte do pensamento ocidental. Sim, então vai ser uma arte mais sinestésica. Sinestesia, gente, ó. 5 sentidos, pega os 5 sentidos. É tudo pulsa, né? Então vê como isso é uma ideia do oriental que vem, né? E atinge a gente diretamente. Então lembra os sentidos, né? Oh, desculpa, eu entrei dentro da orelha dele. Ouvido, ou seja, audição, olfato, paladar, visão e tato, né? Então isso aparece bastante nas obras, assim. Como chama a atenção para você sentir, não é simplesmente ver, ler, entender, mas é sentir, né? Volta também, nós temos bastante presente a imagem noturna, o mistério, a morte, mas de novo, é diferente daquilo que nós vemos no romantismo, né? Que no romantismo nós tínhamos a morte, o sonho, como escapismo. Então assim, a minha vida não é boa, então eu preciso morrer porque a morte vai ser melhor. Então a gente acaba vendo, só que isso de uma forma extremamente sentimental, de meu Deus, eu preciso morrer. A gente vai ter esse sentimento, mas rodeado com um mistério. Sim, inclusive essa ideia das imagens noturnas, elas vão acabar sendo introduzidas principalmente através da música, né? Onde você vai encontrar na Inglaterra, que vai buscar alguns tipos de sonoridades que vai sair de lá da Irlanda, de músicas que eram para ser tocadas à noite. Né? Quando você fala de música irlandesa, já pensa naquela música de festa. Não, procura as noturnas irlandesas. E você vai ver que é justamente esse negócio introspectivo, né? E com todo esse misticismo que é típico lá das Ilhas da Bretanha. Sim, nesse período tem o Debussy, mas é francês, né? E a música, e nos versos, né, na poesia, nós vamos ter uma musicalidade muito própria com figuras de linguagem também. Comentei da sinestesia, mas nos versos a gente vê muita aliteração, assonância e reiteração. A aliteração, gente, é geralmente quando os sons das consoantes são muito iguais ou semelhantes, tá? Então é o P, B, T, D, é bem marcado, né? M, N, bem marcado essas consoantes dentro das orações. A assonância é quando o que é marcado são as vogais, tá? Ana banana, não, Ana, eu ia falar Ana banana. O Ana banana também serve, né, Mariana? Mariana cara de banana, aí uma assonância, o pessoal batear. Mariana cara de banana, né? E a reiteração é porque você fica repetindo. Então não é repetição isolada, você fica reiterando o tempo todo para poder não fugir da ideia. E isso acaba tornando a poesia simbolista bastante hermética, né? Então tem um hermetismo ali muito profundo, ou seja, fechado, difícil de entender se você não está introduzido nessa visão do autor. Pois é. Mas eu adoro, gente. Eu gosto muito do simbolismo, de verdade. Assim, nós tivemos o simbolismo em Portugal, tá? Mas eu vou focar no Brasil. Porque no Brasil é interessante por causa do Cruz de Souza, principalmente do Afonso de Guimarães. Mas Cruz de Souza é o nosso poeta fantástico. A questão do simbolismo do Brasil é interessante porque ele não fez tanto sucesso assim. O público daqui preferia mais o parnasianismo, né? Mas o que foi feito de uma forma tão plena, né, que de verdade eu prefiro o simbolismo ao parnasianismo. E ele teve início aqui no Brasil em 1893. Bem no finalzinho do século mesmo. Bem no finalzinho. Você percebe que já estamos falando república, tá? Acabou de império. Mas a gente vai falar sobre o Cruz de Souza, que é bastante interessante. O Cruz de Souza justamente é o autor do Missal, tá? E do Broquéis, tá? O Missal é uma obra em poesia, tem vários poemas, vários sonetos lá nele, né? Tanto que predomina. E o Broquéis é uma prosa poética. Então são 2 livros lançados no mesmo ano, 1893. Então ali é a abertura. Tanto que durante anos eu achei que Missal e Broquéis fossem um livro só. E, enfim, né? E por que eu falei tanto do Cruz de Souza? Porque o Cruz de Souza, ele era um negro, já filho de escravos alforriados. Mas ele teve, vamos dizer assim, uma certa sorte, porque ele foi criado por uma família que gostava muito dele e deu uma educação de primeira para o rapaz. Coisa que já era raro para branco, né? Imagina para negro no comecinho do finalzinho do século XIX.
E assim, conhecendo um pouco da vida do Cruz de Souza, dá pra gente entender o porquê disso. Porque o cara era genial. Então ali o casal deve ter percebido que o rapaz realmente tinha futuro. Tinha futuro, valeria a pena investir nele. Aquela que é a pessoa que te investe com gosto, né? Foi o Cruz de Souza, né? Então ele teve uma excelente educação. Só que era negro. E aí ele sofreu assim preconceito a vida toda. O cara era fantástico, fantástico. E mesmo assim ele tinha que trabalhar o dobro para poder provar que ele era bom. Tanto que quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, ele, se eu não me engano, ele trabalhava num escritório de advocacia e ele tinha que trabalhar assim muito o dia todo. E ele só conseguia produzir as poesias dele à noite. À noite, assim, literalmente falando, assim, tarde da noite era... Acabou o serviço completo, já tá só o fiapo, foi para casa e escreveu. Aí ele acendia lá a velhinha dele e produzia poesia, né? E tanto que ele teve tuberculose, aí ele foi para Minas Gerais, porque lembra, até aquela época falava, né, que as montanhas... As áreas de montanha, aqui em São Paulo mesmo, lá, Campos de Jordão, né, que era a área para tuberculose mesmo, para se cuidar. Para se cuidar. E lá ele faleceu. Para você ter uma noção, ele voltou, não depois que morreu, calma. Ele voltou, não, mas não tem nem graça isso, porque mandaram o corpo dele de volta de Minas para Rio de Janeiro dentro do trem, mas no mesmo vagão dos cavalos. Mas assim, uma falta de respeito tão absurda, né, que os poetas que moravam lá acharam isso absurdo e fizeram um ótimo enterro para ele, um funeral bem feito para ele. Mas você acredita, gente, pelo amor de Deus, né? Ou coisa tacanha, né? Então, assim, tanto que a poesia dele vai demonstrar esse sofrimento que ele tinha, né? Então, a sublimação do cotidiano mesquinho, imitador, então ele trazia... Por isso que ele tinha que escrever, gente, algo que fosse diferente daquilo que ele vivia. Porque, pelo amor de Deus, não dava mais, né? Não dava. A vida material dele é o cárcere, a morte, a libertação espiritual, né? Porque, pelo amor de Deus, então, possivelmente só na morte que eu vou conseguir achar paz. Ele tinha uma atitude mística, né, de transcender a matéria para integrar-se espiritualmente no cosmos, tá vendo essa coisa que a gente falou? Ele tinha um conflito entre a matéria e o espírito, aquela angústia de viver, aquele pessimismo mesmo em relação à vida, né, porque vamos combinar. As imagens dele eram vagas luminosas, muita luz, sempre. Tinha uma preferência por sonetos, tinha essa musicalidade intensa, então tinha essa questão que eu acabei de falar, da literação, da assonância, muito presente na obra dele. E o que é interessante é que ele gostava bastante de utilizar letras maiúsculas. Eu já comentei de letras maiúsculas com vocês quando a gente falou de Camões. Ao colocar a letra maiúscula num determinado substantivo, que seria comum, você acaba personificando essa palavra, dando um grau de importância maior a ela. Né? É como você falar Estado com minúscula, Estado com maiúscula, igreja com minúscula, igreja com maiúscula. Né? Quando você dá uma personalidade à coisa, ela ganha vida. O Estado com minúscula é quando o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Porque é o nome dos lugares. Agora o Estado com maiúscula está falando do governo em si, né? E a igreja é a mesma coisa. Agora eu estou falando de amor. Então o amor, né, por exemplo, com letra minúscula, é aquilo que eu e você sentimos. Agora o amor com letra maiúscula já seria uma entidade separada. É quase que uma Afrodite. Exatamente. Né? O que é interessante do Cruz de Souza também é a questão do branco. Tem muita, assim, ele menciona muito a questão do branco. Então tem gente que acha que ele falava do branco porque é algo que ele gostaria de ser, tal, e não tem nada a ver, tá, gente? É simplesmente questão simbólica, porque o branco indica a paz, né? A sublimação. É justamente devido à simbologia que o branco tem, a palavra, né, que a cor branca tem, que ele utilizava na obra. Não tinha nada a ver com a questão da sua etnia. Você volta à interferência do orientalismo, né? O branco como falta de mácula, de luz, né? A luz é branca, o negro é a ausência de luz. Né? A ausência de luz, né? Simplesmente isso, inclusive, né? Então o Cruz de Souza entendia bem isso. Tanto que eu trouxe um poema dele para vocês entenderem um pouco sobre isso. Ele coloca assim: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, e sensos dos tríbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mágicas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso, trêmulas extremas,
requiem do sol que a dor da luz resume. Nesse poema que eu acabei de ler, por exemplo, a palavra forma está com letra maiúscula, então ele está personificando a forma, né? O amor está em maiúsculo, virgem, santa, está tudo em maiúsculo. A palavra cor e perfume também estão maiúsculas, porque ele está trazendo aí a personificação dessas palavras que seriam a transcendência da realidade. Então, quando ele fala formas alvas, formas claras de luares, neves e neblinas, ele está trazendo justamente a pureza que esses elementos têm. Entenderam? Você entendeu? Sim. Você é uma ótima professora. O que é pedagogista, né? Aí quando ele fala formas do amor constelarmente puras, né, de virgens e santas vaporosas, então, ó, virgens e santas vaporosas, vapor, você não pega. Aquilo, olha lá, de novo aquela questão do romantismo, né? O etéreo. O etéreo, o onírico, aquilo que você não vai atingir, que ele tá num outro plano. Porque o amor platônico, lembra a questão que nós já falamos também, né? Que a questão do platonismo está dentro do plano do perfeito. Então, o amor é platônico, é o perfeito, porque é aquilo que eu não consigo alcançar. Quando eu alcanço, eu vejo os defeitos. E é aristotélico. Não, e aí perde a graça, entende? Então o legal é você manter aquela questão que você não consegue, que vai se manter sempre pura. Se você não toca, tu tá puro. Simples assim. Ele é maravilhoso. E o outro é o Afonso de Guimarães. Engraçado que o Afonso de Guimarães escreve-se A-P-H-O-N-S-U-S, né? A-P-H-O-N-S-U-S, A-I-D. Guimarães, aí Urães é R-A-E-N-S. Sentido. Quando você coloca isso, você fala, que loucura! É novamente aquela questão do clássico, né? É para deixar o corretor ortográfico em pânico isso aqui. Assim, então o Afonso de Guimarães ele escreve dessa forma assim, ele se assina dessa forma, mas fiquem tranquilos, porque o pai dele não era maluco para poder ter registrado ele exatamente dessa forma. Porém, ele registrava o nome assim porque era a busca do clássico, né? Era o nome de autor dele, vamos dizer, né? O Afonso de Guimarães, ele também tem ali o seu quadro de depressão e vida boêmia. O Afonso de Guimarães tem uma história bacana dele. Você gosta, né? Quando eu... assim. O que acontece com o Afonso? Ele vai se apaixonar pela prima, tá? Ele vai ser sobrinho do Bernardo de Guimarães. O Bernardo de Guimarães é quem escreveu A Escrava Isaura. É esse. E assim, e a filha do Bernardo de Guimarães, né? Enfim, era prima do Afonso de Guimarães. E o Afonso era apaixonado pela prima. Maravilhosa, linda, não sei o que tal. Só que a menina teve uma doença e faleceu muito jovem. Ela faleceu ainda adolescente, assim. E o cara carregou aquela dor pro resto da vida. Bem Dante e Beatriz, né? Exatamente, né? E ali ele se jogou numa depressão, numa vida boêmia e tal, né? E aí, assim, a vida dele em si, isso que é engraçado, que ele vai ser chamado de um poeta, eu acho que é ele mesmo, é o poeta solitário, mas ele teve 15 filhos. Ele preencheu bastante a solidão dele. Mas a obra em si é cheia daquele amor sobre a perspectiva neoplatônica. Então, a morte que ele vai trazer é associada à perda da amada e à obsessão por virgens mortas. A gente vai ver novamente aqui, né, que nós já vimos isso em Álvares de Azevedo, e a gente repete isso com Alfonso de Guimarães, né, porque aí isso remete justamente à prima dele que faleceu, né. Então, ali tem uma religiosidade, um misticismo católico, né, bastante forte. A desesperança e a adaptação o Schopenhauer. Da existência, assim. Uma incomunicabilidade com 15 filhos, imagens claras e nebulosas de espaços etéreos e longínquos. E ele gostava de uns versos decassílabos, assim, né? Porque é clássico. Claro, ou de uma redondilha maior, ele gostava de usar os dois. Então, redondilha maior, sempre que você fala disso, eu penso num prato, assim, com alguma coisa ali. Não, são 7 sílabas poéticas. Tem redondilha menor que são 5 sílabas poéticas, né? Tem nome de comida redondilha, né? A porção de redondilha com molho puesto. Não. E assim, mas é dele, gente, um dos poemas que eu mais gosto, de verdade. Assim, que é o Ismalha. E aí, quando a gente lê Ismalha, a gente entende toda a força que o simbolismo tem.
né? Mas não bote o nome da sua filha de Ismália, por favor. Não faça isso com a criança. Até porque é muito triste, na verdade, o poema de Ismália. Então, assim, eu vou lendo... Vocês perceberam que o Cruz de Souza, ele foi uma imagem realmente totalmente simbólica. Então, aquele negócio do hermetismo que eu havia comentado, vocês perceberam bastante Cruz de Souza. O Afonso aqui, você consegue imaginar bem. Então, eu vou lendo e vocês vão imaginando, tá? Que nossa, eu amo esse poema. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a chorar. Vou começar de novo, que tinha errado. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu a lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Então você está imaginando? A moça está em cima de uma torre, tá? Então assim, lembra das luzes. Então vai imaginando, imagina uma torre bem grande assim, tipo torre... Isengard, assim, Senhor dos Anéis. Não, eu já pensei na... Rapunzel. Pensa numa torre assim alta. E pensa ela abrindo assim, iluminada pela lua, tá? Então, e ela, enlouqueceu, ela não estava bem, ela não estava senhora de si, no sonho que se perdeu, ela não estava bem. Então ela estava lá em cima da torre vendo a lua, e embaixo tinha um lago gigante. Imagina aquela lua refletindo no lago, aquele reflexo que faz assim com a lua. Então imagina isso. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. E morreu. É uma história de um suicídio, né? É muito bonito esse poema. Entenderam? É isso. Eu presto. E acabamos por hoje. Então, cara, se você curtiu a de hoje, vai lá embaixo dar um curtir. Se você não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a literatura do Suetônio. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.